Pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa, então, é a primeira aula da disciplina Fundamentos Naturais da Geografia. Ela vai se dividir em duas partes. Primeiro, eu vou contar um pouquinho a história da geografia, dentro da Faculdade de Filosofia. Depois vou apresentar o plano da disciplina. Vou projetar aqui o plano e a gente vai ver aula por aula que a gente vai ter, tá bom? Esse é o conteúdo de hoje. Não vai ter altas produções, essas coisas, porque eu não manejo muito bem forma, né? Essas formatações. Aliás, se alguém quiser dar umas dicas. Mas, enfim, vamos focar aqui no conteúdo, tá ok? Muito bem. Então, mais uma vez, bem-vindos a todos ao Departamento de Geografia, que está na unidade, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A Faculdade de Filosofia, ela nasceu junto com a USP, em 25 de janeiro de 1934. Né? Era um projeto da USP, era um projeto da elite paulistana, né, para acelerar o processo civilizatório, então estava ligado a essa ideia. Na época, ela se chamava Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ela é praticamente o cerne do que se tornou a USP depois, porque dentro dela, o que é esse termo ciências aí? Aí tinha, além de história, geografia, letras sociais, como é hoje, filosofia, né, dentro desse termo ciências também englobava física, química, matemática e estatística, biociências, geociências, né, além de psicologia e pedagogia. Então, era uma enorme de uma unidade. Né? Depois vieram as missões europeias, né, as cátedras, não apenas dos franceses, como de Fontaine e Pierre Monbeg, que vocês vão conhecer, né, mas também de químicos e físicos, né, vindos da Itália, da Alemanha. Basicamente era assim, da Alemanha vinham químicos, físicos, engenheiros assim, e das humanidades eles vinham mais da França. Estava em período de guerra, né? E aí, para evitar ter tendências nazistas e fascistas dentro das humanidades. Isso conta-se, né? Estou só repetindo o que se conta. Mas para vocês terem uma ideia do tamanho que era isso, né? Isso que virou a Universidade de São Paulo, né? É daí que nasceu. Então, gradualmente, essas cátedras, né, elas foram ocupadas por professores brasileiros, né, como Mari França, João Dias da Silveira, Haroldo de Azevedo, né, todos são nomes que vocês vão encontrar aí pela frente, né? E essas áreas, então, das ditas ciências duras, elas acabaram se separando da Faculdade de Filosofia com a reforma universitária dos anos de 1960, 1970. E foram formando institutos, que são hoje o Instituto de Biociências, saiu da antiga Faculdade de Filosofia, o Instituto de Geociências, o Instituto de Matemática e Estatística, o Instituto de Química e também de Psicologia e Educação, a Escola de Educação. Mas antes disso, um pouco, em 1956, a geografia se separou da história por uma lei federal, tá bom? E a FFCL, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então, depois desses desmembramentos, ela passou a se chamar Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, ou seja, as ciências ditas duras, né, química, física e tal, foram se desmembrando e formando seus respectivos institutos, ok? É só uma informação extra, a USP, ela tem basicamente três tipos de unidades: as faculdades, os institutos e as escolas,
Tá? Dentro de cada uma dessas unidades, você tem os departamentos. Então, faculdade, você tem Faculdade de Economia e Administração, a FEA, a Faculdade de Saúde Pública, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que tem os departamentos de História, de Geografia, de Letras, de Sociologia, Filosofia, né? Então, cada unidade, aí você tem outro tipo de unidade, que são os institutos, Instituto de Química, Instituto de Física, Instituto de Biociências, de Geociências, etc. E um terceiro tipo de unidade, que são as escolas, por exemplo, a Escola Politécnica, a Escola de Comunicações e Artes, né, que é a ECA, da USP, enfim, só para vocês saberem que como que mais ou menos que a universidade se estrutura, né? Então, o departamento de Geografia acabou ficando dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, porque a geografia, então, é considerada uma ciência humana. Só que, né, a geografia, ela tem um diferencial dentro dessas ciências humanas, aí, porque ela tem uma dimensão da natureza, ela lida com a natureza da mesma forma que lida com a sociedade. A realidade geográfica, ela tem essa dupla dimensão, né? Ela não é nem só a sociedade, nem só a natureza, mas é, enfim, a articulação dessas duas dimensões, né? Isso vocês vão ver bastante aí para frente. Então, nós temos dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas hoje, uma ciência que, embora seja uma ciência humana, lida fortemente com a dimensão natural e tem, né, áreas muito importantes aí dentro, como a geomorfologia, climatologia, biogeografia, enfim, a hidrografia, enfim, que vocês vão conhecer. Tá? E esse é o diferencial da geografia, esse é a força analítica, porque você olha para o mundo, a realidade do mundo tem sempre essas duas dimensões se entrecruzando, se articulando, né? Então, as análises geográficas, elas costumam ser bem completas nesse sentido, né? Bem abrangentes, bem explicativas, né? E é assim no mundo inteiro, a geografia tem essa dupla dimensão em todos os lugares que eu conheço, assim, de cursos aí fora, enfim. Tem lugares que essas duas dimensões são mais divididas, né, de forma mais clara, tem lugares que se há um esforço para que elas se tornem uma coisa só. Por exemplo, tem um grupo de geógrafos britânicos, vou mostrar aqui um livro para vocês. Aqui. Eles escreveram esse livro aqui, Unifying Geography, Common Heritage and Shared Future. É bem interessante, mas isso é uma leitura para depois, certo? Só quero mostrar aqui para vocês que essa é a característica da geografia. E na pós-graduação, não é diferente. Nós temos aqui 2 programas de pós-graduação, né, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado em Geografia Humana, mestrado e doutorado em Geografia Física. E isso se deu a partir de 1971. É o único programa do Brasil de geografia dedicado à geografia física. Tá certo? Isso não significa que os geógrafos de um lado esqueçam a dimensão humana e que os geógrafos do outro lado esqueçam a dimensão física. E se isso acontecer é um problema, porque aí, né, você compromete a análise geográfica, né? E é engraçado porque eu fui coordenador da pós durante alguns anos, e quando tínhamos reuniões lá na coordenação de pós-graduação, para decidir, por exemplo, mesas, temas das mesas dos encontros de pós-graduação. Então, todos os colegas dos mais de 20 programas de pós-graduação que tem dentro da FEFELESH sugeriam seus temas lá de filosofia, de sociologia, tal. Quando chegava o programa de geografia física, às vezes a gente sugeria alguma coisa assim, gestão de bacias hidrográficas. Aí o pessoal, hã? Mas era um de surpresa, uma surpresa respeitosa, porque uma das características da faculdade de filosofia
é a diversidade de ideias, é o respeito e a integração de diversos pontos de vista, de diversas perspectivas, é essa diferença presente que faz o pensamento andar, né? Então, tudo isso justifica vocês terem, já logo de início, uma disciplina como essa que eu vou ministrar, que é Fundamentos Naturais da Geografia. Essa disciplina vai mostrar para vocês como é importante, né, incorporar a dimensão natural na análise geográfica, né? Como essa dimensão se articula à dimensão social, e nós vamos fazer, inclusive, práticas disso, né? Vocês vão pegar paisagens e vão fazer essas articulações aí como exercício analítico, né? Então, acho que é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o plano da disciplina, tá bom? Eu não quero me alongar muito. Deixa eu ver aqui. Apresentar agora. Só um minuto, tela inteira. Já viram que o esquema aqui é caseiro mesmo, né? Vamos lá. Opa! Opa, tá aqui. Engraçado. Eu costumo aparecer. Agora eu não estou aparecendo mais, não sei porquê. Bom, vocês estão vendo? Eu não queria que ficasse esse negoção aqui, nem isso aqui. Queria que ficasse só isso aqui. Bom, vamos indo. Opa! Ah, agora sim. Bom, essa disciplina está aí, o nome dela, etc. A justificativa que é o único curso da Faculdade de Filosofia que incorpora essa dimensão natural, né? Então, que justifica a inclusão na grade curricular de vocês uma disciplina como essa, né? Que trate dos fundamentos naturais da geografia, de modo a melhor compreender como que essas duas dimensões se integram, a natural e a social, tá ok? Então, os objetivos gerais da disciplina são... Espero que vocês estejam vendo o que eu esteja vendo aqui na tela. Compreender como a dimensão natural incorpora-se à dimensão social na análise geográfica, identificar momentos importantes aí da história da ciência, né? Em momentos importantes de sistematização da natureza pela ciência, discutir os grandes paradigmas e autores da análise geográfica fundados no funcionamento da natureza, e praticar e amadurecer a análise geográfica, articulando essas duas dimensões. Vamos lá, unidades temáticas. Primeira aula, a geografia no contexto da FIFELESH, é o que a gente está vendo hoje, e a apresentação do programa, tá ok? A referência para mais informações sobre a Faculdade de Filosofia, vocês encontram nesse site. E aí vocês já têm uma primeira atividade em grupo. Eu quero que vocês busquem, para a próxima semana, uma definição geográfica de natureza, né? Vamos lá. A segunda aula, na segunda semana, nós vamos trabalhar com algumas definições de geografia para mostrar que a natureza está sempre presente nelas. Aí eu vou fazer uma devolutiva das definições que vocês encontraram de natureza, né? E o assunto é filosofia da natureza e ciências da natureza. Diferenças metodológicas, para chegar à conclusão de que a geografia é uma ciência empiriológica, factual, né? E a gente vai saber o que é isso. E aqui a bibliografia, vocês vão entender como, né, formalmente, como que ocorre a análise geográfica. E a bibliografia de apoio está aqui. O que tem asterisco, vocês sabem que é leitura obrigatória, mas vejam, aqui eu tenho
3 páginas só desse livro, e aqui eu tenho 6 desse outro. Tá certo? Por isso que eu coloquei. E no plano que eu estou enviando para vocês, vocês têm um link para esse livro e para esse livro. Então, não se preocupem onde eu vou encontrar, se tem, se não tem, se eu vou ter que comprar, não. Tudo que está aqui na bibliografia de apoio, vocês vão encontrar em links no plano que eu vou mandar, junto com esse vídeo. Então, vocês só clicar no link lá, vocês têm acesso, tá bom? Aqui, esse é um dos livros, né? Que vocês vão ler uma pequena parte só, também esses são os mesmos autores, organizadores desse livro, que organizaram aquele que eu mostrei lá do Unifying Geographies, de Oxford. E aqui, o Jacques Maritain, que é um filósofo francês do primeira metade do século XX. 3, terceira aula, o papel da natureza na análise geográfica. Aí, a gente vai começar já a praticar, porque eu quero que vocês entendam como que funciona, mas já vão começar a fazer. Né? Então, olha só, exercitando a análise geográfica, né, autêntica, aquela que articula a natureza e a sociedade. E aí eu selecionei alguns temas, né, assentamentos humanos, áreas de risco, agricultura, energia, e padrões urbanos e viários. Para cada um desses temas, a gente vai fazer análise geográfica articulando dimensão social e natural. Tá? E bibliografia de apoio, tem um capítulo aqui, capítulo 3, que é Recursos Naturais e Organização do Território, deste livro aqui, que acabou de sair, e eu vou passar o link para vocês também lá no um PDF, né? Não é exatamente a versão que foi publicada pela editora, porque a editora não fornece PDF para a gente, mas é quase igual, tá lá. E aí vocês vão ter mais uma atividade em grupo. Não é toda semana que vai ter atividade em grupo, não, tá? E que seria, então, pegar um tema que não foi trabalhado aqui, escolher um outro tema e praticar essa análise geográfica do jeito que a gente vai estar aprendendo a fazer aqui, ok? Provavelmente, vocês vão escolher uma foto de uma paisagem e vão fazer uma descrição geográfica daquilo, articulando elementos naturais e sociais. Esse é o livro, que vocês vão usar 3 capítulos desse livro. O pessoal de recursos naturais vai usar o livro inteiro. Vocês vão usar só 3 capítulos, tá bom? Quarto tema, quarta aula, nós vamos voltar às origens, né? Para mostrar que a história e a pré-história, entre parênteses, da humanidade, ela é sempre contada por elementos da natureza, né? Depois a gente vai discutir um pouco melhor essa história de pré-história e história, que é um pouco questionável. Mas a gente tem os períodos, né, sempre vinculados a um elemento da natureza. Então, a idade da pedra, em que o paleolítico, mesolítico, neolítico, a revolução agrícola, a idade dos metais, do cobre, do bronze, do ferro, etc. Depois, o carvão, né, a revolução industrial, carvão, algodão. E aí, nós fazemos um breve passeio pela história de assentamentos humanos e a sua fortíssima relação com elementos da natureza. E aqui está a bibliografia também, que vocês vão ter lá pelo link, tá bom? Esse aqui é um dos livros que eu recomendo algumas partes dele. Esse aqui não tem o link, infelizmente, mas outra indicação ali tem o link, é um texto. 5. As primeiras sistematizações da natureza. Essa é a quinta aula. Ela se divide em 5 partes, com uma atividade no final. Então, desde que os primeiros filósofos da physis, né, chamados, começaram a tentar entender a natureza, né, que não fosse nem por religião, nem por mito, né, de forma racional. E depois Aristóteles, que ele tem 2 definições. Ele tem essas definições, Aristóteles tem 2 definições. Né? Essas 2 definições de physis e techné,
o que elas significam e como é que elas podem ser trazidas para a análise geográfica. E como é que elas podem ser incorporadas no conceito de recurso natural? O que é tecne, o que é physis? É bem interessante essa discussão. Porque vocês vão ver, por exemplo, eu não posso chamar um canavial de physis, né? Tem muita técnica envolvida ali. Bom, isso a gente vai discutir depois. Algumas novas questões que surgem, e aí uma atividade em grupo. Vai estar especificado qual é essa atividade lá no... Né? E a bibliografia de apoio está aqui. Então, mais uma vez, o que tem asterisco é obrigatório, mas vejam, são poucas páginas. Aqui são 3 páginas, por isso aqui é um dicionário, eu quero que vocês leiam a definição, mas está lá no link. Esse texto aqui, que é o capítulo 1 daquele livro, e esse texto aqui do Fernando Rey Puentes, né? Que também vocês vão ter acesso ao link. O Reale, bom, quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses filósofos da física aí, está aqui a referência dele também com link, tá bom? Aqui é o dicionário, aqui é o Reale, aqui o livro novamente. Parece até que estou fazendo propaganda do meu livro, né? Que vocês vão usar 3 capítulos, então, volta e meia ele acaba aparecendo. 6ª aula, Kant, o precursor da geografia. Quer dizer, a geografia nem tinha sido sistematizada ainda como ciência, ele já dava aula de geografia física, mais de 40 anos, mas quem vai falar disso? E o que isso afetou a geografia? Porque o importante não é saber que o Kant deu 40 anos de aula de geografia física, e daí? O que isso mudou? O que isso contribuiu para a geografia? O que isso afetou, né, de alguma forma? Eu vou pedir para o Antônio Carlos Witt, que é o meu colega da Unicamp, que vai falar sobre esse assunto, também que inclua aí um pouco de Ritter e Hatzel, que são também, junto com Humboldt, os pais da geografia, mas vocês vão ver bastante isso em outra disciplina, que é a História do Pensamento Geográfico. Então, portanto, eu só vou dar uma tangenciada neles, tá ok? E aqui, bibliografia de apoio e tal, não sei o que saiu o link aqui, mas enfim. Esse é o livro do Witt. Ele é organizador. 7ª aula, o Cosmos, de Alexander von Humboldt. Olha, vou dizer, dava para usar metade do curso falando só de Humboldt. É bem interessante. Vocês vão ver o que ele fez, que a gente usa até hoje. O que ele fez no final do século XVIII para o XIX, que ele sistematizou mais no século, depois da viagem dele para cá, para o continente americano, foi determinante. Foi uma mudança total de paradigma das ciências da natureza. E a gente vai falar bastante sobre isso e dar ênfase a ponto por ponto o que ele fez que nos ajudou e que nos serve até hoje, em termos de visão, né, de como a natureza funciona, visão de mundo. E aqui eu tenho uma bibliografia única aqui, que é um livro inteiro sobre ele, que é esse aqui. Eu estou recomendando aí, digamos, uma primeira parte aqui, tá? Então é uma leitura um pouco mais extensa, mas vale a pena. E, portanto, eu não estou dando nenhuma atividade aí para vocês gastarem o tempo mais lendo mesmo, que vale a pena. Também está lá no link, tá? 8ª aula, algumas teorias evolucionistas, então vou discutir esses autores aqui, que começaram a olhar e a perceber e compreender a natureza, seja a natureza geomorfológica, biológica, né, ou geológica, no caso de Wegener, do ponto de vista da evolução. Okay? E aqui tem um texto do Almeida, mas tem esse aqui dá uma, esse aqui está com asterisco. Ele dá faz um panorama aí sobre esses autores. Bom, isso aqui é uma leitura paralela,
Claro, eu não vou pedir para vocês lerem isso. É bom ter, gostoso, é uma leitura gostosa, assim, prazerosa, e você só tem a ganhar, mas deixar ali do lado, sabe? Cabeceira, umas férias, vocês vão dando uma consultada, assim, é bem gostoso e bem enriquecedor também. Muito bem, nona aula, determinismo natural ou determinismo ambiental, é a natureza levada ao extremo, né? Então, vocês vão ver algumas definições aqui do que é determinismo, e vão ter a aula, obviamente, e depois vão fazer uma atividade em grupo aqui, que está aqui descrita. E a bibliografia de apoio está aqui, do mesmo jeito, com os links, etc. Alguns saíram com link e outros sem, não se preocupem. Lá, no plano, todas elas têm os links, tá bom? 10ª aula, Teoria Geral de Sistemas, um grande paradigma da geografia física. Praticamente todas as teorias e conceitos da geografia física bebem dessa fonte. E é isso que a gente vai estudar nessa 10ª aula aí, né? E aí tem uma atividade em grupo, e a bibliografia é essa aqui. Essa também é uma bibliografia, né? Olha, gente, isso aqui vocês vão ter que ler. Se não for nesse semestre, ou no semestre que vem, ou no ano que vem, então já pega logo, tá lá no link, já lê logo de uma vez quem puder, tá? Vocês vão compreender melhor. É como estudar latim para depois aprender francês, português, italiano, você vai aprender muito mais facilmente. Quando você vai na teoria geral de sistemas, você vai entender muito melhor tudo que surgiu depois em termos de teoria e conceitos da geografia física, né, que lidam com a natureza. Bom, depois eu vou comentar isso aqui, não era para estar aqui exatamente, mas porque é um livrão enorme, um livrão enorme. Esse livro aqui, ele vira o planeta Terra do avesso, praticamente. Se você lê isso aqui, eu li várias vezes, fazendo um monte de anotações. Se vocês estudarem um livro desse aqui, vocês podem começar a dar aula na faculdade de Geografia Física, garanto. Esse aqui é o livro do professor Carlos Augusto, né? Eu coloquei aqui a página que ele fez uma dedicatória com... Por que eu pus isso? Ai, que vergonha, que é para me exibir só. Muito, muito, muito bom. O Carlos Augusto tem seus 95, 96 anos. Está em plena forma, ainda escreve. E vocês vão conhecê-lo, né? Seja pelas leituras. E aqui, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aqui tem uma atividade em grupo também. Ah, não. Aqui saiu errado. Essa é uma outra aula, é sobre a paisagem. A paisagem. Então, o que está escondido aqui, estaria escrito o seguinte. Deixa eu ver se eu fizer assim. Deixa eu ver se eu fizer assim. Aqui. Aqui. Saiu lá em cima. A paisagem enquanto unanimidade da geografia. A paisagem é um dos conceitos mais importantes que vocês vão aprender e vão utilizar na geografia, tá bom? Tanto é que, olha a bibliografia. Claro que eu coloquei asterisco aqui em uma ou outra, mas eu já selecionei várias aí, porque vocês vão usar mais para frente, tá? Então, as com asterisco eu gostaria muito que vocês lessem mesmo, e as outras guardem, que vocês vão precisar, tá bom? Claro que não esgota. Esse livro que eu gosto muito, Le Paysage, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Se alguém encontrá-lo, e que tenha em link, aí me avisa, por favor, tá bom? Os outros textos estão aqui, um dos outros textos está aqui dentro desse livro aqui de 2009. 12ª aula, a natureza na geografia clássica tradicional. Aí eu selecionei alguns autores, pode ser que eu mude, inclua algum, sabe?
é muito difícil, são muitos autores, né? E aí você fala, bom, peguei certamente Vidal de la Blacha, um dos principais, eu gosto muito do inglês aqui, Dudley Stamp, Max Sorre, são muitos, um mais importante que o outro, então não vai dar para ver tudo, vocês vão ver, vão conhecê-los ao longo do curso de vocês, né? Então é só para dar uma introdução. E aqui tem um livro do Rui Moreira, vocês já vão ler, certamente, um livro dele que chama O que é Geografia, todo mundo que entra no curso lê. É daqui que eu vou tirar algumas páginas, tá vendo? Aqui, para dar apoio a essa aula, ok? Muito bem, vamos lá. Aziz Absaber. Esqueci do nome dele, que tem outro nome. Aziz Nassib Absaber. Ele é o nosso Humboldt, né? Faleceu em 2012. E ele merece mais do que uma aula só, né? Ele criou os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, teoria dos refúgios, etc. Aqui está a bibliografia, aqui está uma foto de um livro dele, olha eu exibido aqui, colocando a foto do autógrafo, né, que ele me deu, né, porque eu sou importante, né. E outra obra dele, que eu também coloquei aqui como dedicatório, né, para valorizar, né. Nossa, isso aqui é demais. A obra de Aziz Absaber, toda a obra dele comentada, toda a obra dele comentada por autores, e que, inclusive, tudo isso depois está em CD. Mas eu consegui um link aí, que vocês devem ter acesso a tudo isso aqui. Claro, vocês vão usar, olha só, eu peguei aqui a página 225, não, 325 a 333, fala sobre os domínios morfoclimáticos, né? Enfim, então, calma, né? Calma que vai dar para ler. E 14ª aula, as últimas décadas, né? Os novos impulsos para a geografia física, qual é o estado da arte hoje, né? Então, nas últimas décadas entraram questões e novas tecnologias, como o SIG, Sistema de Informação Geográfica, as questões ambientais, que embora para vocês já nasceram com elas, né? Elas surgiram no final da década de 80, como grandes questões a serem estudadas, né? E a nova Constituição também, de 88, também passa a exigir novos instrumentos, tem um capítulo de meio ambiente bastante avançado e tal, então começam a surgir novas demandas para o trabalho do geógrafo, né, como EIA, RIM, Estudo de Impacto Ambiental, tal. Então, é meio assim, de onde viemos, para onde vamos? Esse é a última aula, tá? Esse livro eu já mostrei, não sei porque está aqui. Aqui tem uma ideia que eu peguei da professora Sueli, de pegar vários autores, vocês escolherem um para fazer uma biografia deles, depois eu explico melhor como seria essa atividade, tá? E aqui, as dicas finais, para encerrar, né, que já vai dar aqui 1 hora quase. Primeiro, aprendam a usar a Biblioteca Florestan Fernandes, que é a biblioteca da FEFELESH, e sua excelente base de dados, nas quais vocês vão ter acesso a tudo que tem de bom e de melhor produzido no Brasil e no mundo. Para isso, vocês têm que entrar no site da biblioteca e criar seus VPNs, Virtual Private Network. Quando você cria um VPN, você diz que você é aluno da USP, coloca seu número lá, e pronto. E aí você, de casa, você pode ter acesso gratuito. Se você não tiver o VPN, você vai ter que ir lá. Se você nem for lá e nem tiver o VPN e entrar numa base de dados, por exemplo, Science Direct, que é uma que a gente usa muito, quando você encontrar um artigo lá que você queira ler, vai ser cobrado $30, um preço mais ou menos assim.
E então a USP paga essas bases de dados para você ter acesso de graça. Então, quando você entra pelo site da biblioteca, com o seu VPN, além de você poder fazer isso de qualquer lugar, não vai pagar nada, porque a USP já está pagando, tá bom? Terceira dica, estudem e preocupem-se com as suas notas, desde já. Tentem manter uma média ponderada alta, acima de 8, se possível. Isso vai fazer muita diferença lá na frente, quando vocês forem pedir, fazer estágio, monitoria, pedir bolsa, tentar mestrado, enfim. Primeira coisa que a gente olha é média ponderada do aluno. É assim. Tá? Então, programem suas vidas acadêmicas, né? Então, ano que vem eu já entro com iniciação? Será que eu consigo uma monitoria, um estágio? Tudo isso que faz parte, né, do cotidiano acadêmico, né? Programem-se. Mais uma dica, vivenciem a universidade. Mesmo virtualmente, mas quando voltar presencialmente, que um dia vai voltar, né? Eventos, museus, bibliotecas, o CPUSP, que é um clube poliesportivo da USP maravilhoso que tem ali. O perigo é que querer ficar lá o tempo inteiro, né? Penúltima dica, dispam-se de preconceitos, rotulações. Não se deixem rotular e nem se apeguem a um ismo, a um ista. Não, mantenham a mente sempre aberta, inclusive para as diferenças, que vocês só têm a aprender. Eu digo isso porque havia uma época em que eu não podia ler tal autor porque ele era um ista qualquer, um positivista, sei lá. E a gente acabava pulando coisas importantes, né? E que depois nos fez muita falta mais para frente. Então, só tem a perder. Se você ficar se restringindo aí, enfim. E última dica, quem sabe inglês, reforce-o. Quem não sabe, corra, vá aprender o quanto antes, porque a língua científica é o inglês. Agora vocês têm a chance de ver um monte de coisa assim, mas quanto o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, vai e a exigência de bibliografias internacionais e de alta qualidade, mesmo de brasileiros, né? O brasileiro quer publicar em revista importante para o mundo em inglês. Do mesmo jeito o alemão não vai publicar em alemão, senão só o alemão vai ler. O chinês não vai publicar em chinês, senão só o chinês vai ler. A língua científica é o inglês. Né? Então, é útil saber francês na geografia também, porque nós fomos fundados, né, lembra das missões francesas, etc. Bom, enfim, então dadas as dicas aí, tá? Por hoje é só. Desculpa aí se eu me alonguei muito, parar a apresentação. E agora eu vou dar uma conferida para ver se deu tudo certo, para eu poder mandar para vocês, ok? Então, nos vemos na quarta-feira, né? E vocês já sabem, então, que eu vou pedir a vocês para a semana que vem, então, uma definição geográfica de natureza, tá? Para a gente conversar. Na quarta vai ser uma conversa mais livre, assim. Ok? Um abraço, então, e até lá. Bom final de semana.